Olá, professores, sejam bem-vindos ao nosso programa de recuperação e aprofundamento 2022, proposto pela Secretaria do Estado da Educação de São Paulo. E atuo em projetos de formação de professores pela EFAP. Sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos. Estou usando uma blusa branca, com um babadinho e umas pérolas brancas. Estou na sala de casa, então aqui atrás eu tenho uma parede bem clarinha, um sofá clarinho e umas tulipas em marrom. É um prazer, né, estar aqui com vocês mais uma vez, dando continuidade para as formações do 5º ano, com foco no planejamento didático, né, do trabalho didático. Hoje nós estaremos realizando juntos o estudo da sequência didática 5, Eu Conto o Conto, de língua portuguesa do Aprender Sempre, explorando algumas atividades e o trabalho didático que elas nos convocam, que elas nos permitem, né? Então, para começo de conversa, eu vou compartilhar com vocês o nosso slide. Prontinho. E antes de mais nada, né, é importante que vocês possam acessar o material do Aprender Sempre. Aqui nesse slide vocês poderão acessar os cadernos, tanto do professor quanto do estudante, por meio do link, né, que é só clicar e ele já direciona vocês automaticamente para o site da EFAP. A retomada e o estudo do conteúdo dessa transmissão, né, por exemplo, eles ficarão mais fáceis se vocês estiverem aí com o material Aprender Sempre à mão. Mas como eu sei que às vezes não é possível acessar o site ao mesmo tempo em que vocês estão no aplicativo, no mesmo dispositivo móvel, todas as vezes que eu for falar, de alguma atividade, eu vou mostrar aqui para vocês no slide um print aqui na tela. Mas eu já sei que tem algumas escolas que já receberam também o material do professor, então vocês podem tomar nota, grifar e participar aqui comigo dessa conversa, já tomando nota dos pontos principais que você considerar mais importante. Aqui também eu sugiro que vocês peguem o caderno de bordo de vocês, aquele que você registra, né, as ATPCs, tanto da escola, da diretoria, quanto da EFAP, e tomem nota sobre a nossa conversa, né, favorecendo com certeza o seu estudo e o seu planejamento didático. Eu acredito, né, ser de grande valia para quando vocês forem trabalhar com essa sequência didática, lembrando sempre que nós estamos estudando a sequência didática com antecedência. E eu gostaria de destacar aqui, né, que nós estamos trabalhando sempre na nossa formação com uma sequência que ainda não foi iniciada por vocês, né, para justamente possibilitar uma primeira aproximação, né, para o seu planejamento, para o estudo dos encaminhamentos, para os ajustes necessários e as possíveis intervenções que vocês precisarão fazer aí, né, com a sua turma. Então, vamos conhecer os objetivos do encontro de hoje. Bom, nesse encontro, nós iremos conhecer a sequência didática 5, Eu Conto o Conto, considerando os seus propósitos, né, tanto comunicativo quanto didático, analisar algumas atividades propostas na sequência didática a partir das habilidades envolvidas, e discutir os encaminhamentos para o planejamento do trabalho didático. Aqui, nesse slide, como vocês podem observar, é a organização do nosso encontro de hoje, né? Então, vamos acompanhar aqui a nossa agenda. Nós teremos o seguinte: no primeiro momento, nós vamos conhecer as aulas que estruturam a sequência didática 5 de língua portuguesa e as atividades que as compõem, né, de modo a explicitar, deixar claro os propósitos didático e comunicativo dessa sequência didática. Esse é o nosso primeiro momento. No segundo momento, nós iremos colocar uma lupa em algumas atividades, para compreender como elas promovem o desenvolvimento de determinadas habilidades essenciais. E, finalmente, no terceiro momento da nossa ATPC, nós traremos algumas sugestões para o trabalho didático na escola durante a ATPC. Então, vamos em frente.
Vocês sabem como é importante conhecer, né, o panorama geral da sequência didática que nós vamos estudar, para que vocês compreendam onde está localizada a aula que nós vamos tratar nessa formação. Então, eu vou começar falando um pouco sobre o que está em jogo na sequência didática 5, Eu Conto um Conto. Nessa sequência, os estudantes eles poderão ampliar as possibilidades discursivas por meio da escrita de contos tradicionais, a partir do ponto de vista de um personagem que se torna o narrador. A sequência, ela favorece o desenvolvimento dos comportamentos escritores dos nossos estudantes, porque eles vão precisar planejar, escrever e revisar contos. Então, os estudantes, eles escreverão contos conhecidos, mas com a mudança do foco narrativo. Isso exigirá um desafio muito maior na textualização do que numa situação, né, de reescrita por parte deles. Vamos, então, dar início nesse primeiro momento da nossa agenda, do nosso encontro, em que nós iremos conhecer as aulas que estruturam a sequência didática 5 e todas as atividades que acompanham. Vem comigo, então, professores, vamos lá. Durante o desenvolvimento, então, dessa sequência didática, os estudantes, eles estarão mobilizando seus saberes com as intervenções, claro, com as suas intervenções e, quando possível, dos seus colegas. É de suma importância envolver nossos estudantes nessas atividades, em todas que são propostas nessa sequência didática, acionando seu interesse a partir do que irá acontecer em cada aula. Então, ao longo da sequência didática, os estudantes, eles irão, aqui na aula 1, que está no slide para vocês, vamos comigo, escolhendo um conto para reescrever, assumindo um foco narrativo a partir de um personagem. Então, aqui tem 3 atividades nessa aula, uma que é para ler os títulos, né, dos contos, para a reescrita e escrever os títulos de outros contos que poderiam ser reescritos. Na atividade 2 é conversar, né, com os colegas sobre alguns critérios que eles devem respeitar para qualificar a escolha desse conto que eles irão reescrever. Olha quantas decisões eles precisam tomar nessas atividades propostas na aula 1. Registrar também o título do conto escolhido, né, para reescrita. E também aí de qual personagem será o personagem narrador dessa reescrita. No próximo slide, eu trago a aula 2 e a aula 3, né? A aula 2 é o planejamento do conto a ser reescrito, né? Então, eles terão que reler a versão original do conto escolhido, com o narrador onisciente, e listar os seus acontecimentos na ordem cronológica. E eu destaco aqui que nas aulas 3 e 4, a gente espera que os nossos estudantes observem, né, que quando nós assumimos, né, o foco narrativo pela perspectiva de um personagem, nós precisamos manter a coerência dos acontecimentos, né, nós precisamos manter o enredo, né, quem são esses personagens dessa história, manter esses personagens, o tempo e espaço em que essa história se passa. Essa atividade, ela favorece o planejamento da escrita, ela dá condições para isso. Então, como nós vimos, nessas aulas, os estudantes eles irão produzir uma nova versão do conto escolhido pela turma, a partir da voz e do olhar, né, de um personagem narrador, ditando para o professor sendo escriba da turma. Nesse caso, para modelizar ali os procedimentos de textualização, já que a atividade ela será totalmente realizada no coletivo, né, nessa proposta de ditado ao professor. Então, quando o estudante ele desempenha o papel na verdade, quando o professor ele desempenha o papel de escriba, né, e vai pedindo para os estudantes que eles ditem o texto a ser escrito, vocês, professores, estão possibilitando que os estudantes eles coloquem em jogo alguns, né, dos fazeres de escritor. Eles vão estar refletindo sobre a linguagem escrita mais adequada ao texto que eles estão produzindo, e essa importância de sempre revisar, né, reler enquanto se escreve, né, reler o que se escreve enquanto o texto está sendo produzido coletivamente.
Nesse sentido, vamos continuar conhecendo aqui as próximas aulas. Aqui nós temos a aula 5, olha que uma aula vai dando condição à outra, olha que importante essa aula 5, revisar esse texto coletivo, né? Então, houve ali o procedimento de revisão durante a textualização, e aqui é importante a gente observar que nessas 3 aulas, olha só os procedimentos, né, escritores que nós iremos desenvolver. Na atividade 1, eles vão ler um trecho, né, de um conto reescrito por um dos estudantes, será lido por ele. A atividade 2, ele vai reler o trecho, analisar as marcas da revisão, reescrevê-lo e comparar a versão reescrita por esse mesmo estudante. E na atividade 3, revisar o conto reescrito na aula anterior. Então, são vários procedimentos, né, de revisão vivenciados pelos nossos estudantes na aula 5. Nas aulas 6 e 7, né, o planejando e produzindo uma nova versão. Vocês podem acompanhar comigo no slide. Olha só, são 4 atividades propostas nas aulas 6 e 7. Na atividade 1, eles irão escolher um conto para ser reescrito, né, relê-lo, elencar os acontecimentos, escolher um personagem para ser o narrador, consultar o mapa mental que foi realizado lá na sequência didática anterior. Lembra que eu marquei bastante na nossa última conversa que a sequência didática 4 dá condições para essa sequência didática 5 acontecer. Então, aqui é um momento que a gente volta lá na aula do mapa mental e para potencializar o trabalho de planejamento e produção da nova versão. A atividade 2 é registrar as escolhas feitas, né, o conto escolhido, o personagem narrador, as características físicas e psicológicas de cada personagem, né, todos esses detalhes tão importantes para a mudança do foco narrativo quando a gente vai reescrever. A atividade 3, que é reler o conto, né, que foi reescrito e listar os acontecimentos. E na atividade 4, nas duplas, eles irão reescrever o conto escolhido. Nesse sentido, nós vamos aí para a aula 8, que também propõe 4 atividades, né, que é aprendendo a revisar aspectos específicos do texto. Então, na atividade 1, nós vamos analisar a abertura de uma narrativa com o narrador personagem e suas marcas de revisão. Na atividade 2, analisar alguns deslizamentos da voz narrativa. Na atividade 3, analisar o desfecho de uma narrativa com o narrador personagem. E depois, na 4, revisar o próprio texto em dupla. Essa aula 8, como ela traz aspectos importantes para a revisão, específicos de um texto, né, com a mudança do foco narrativo, nós decidimos estudá-la com mais profundidade logo mais. Então, é essas aulas que nós iremos explorar nessa nossa conversa de hoje. E aí, nós temos a aula 9 e 10. Na aula é o momento da produção da versão final em duplas, né? Então, aqui eles vão registrar o nome do conto escolhido, o nome do personagem narrador, né? Depois eles vão listar as palavras que aparecem com frequência, indicar os sinônimos para elas. Na atividade 2, eles irão registrar, de fato, a versão final do conto, para que na aula 10 eles possam compartilhar essa versão final, né? Então, depois de 20 aulas, né, dessas sequências, da sequência didática 4 e da 5, nós vamos chegar aqui na parte de compartilhar a versão final. Então, a atividade será registrar os títulos dos contos, né, que terão uma nova versão para o livro eletrônico, ou o livro como vocês decidirem, né, que seja melhor para a escola e para os estudantes de vocês. A atividade 2, socializar com a turma o conto reescrito, e na sequência digitar. E na atividade 3, fazer uma ilustração para o conto reescrito, né, super importante, né, a conversa entre a ilustração e o texto. E a atividade 4, planejar o lançamento do livro aí na escola de vocês. Bom, depois, né, de todo esse panorama, aqui é um momento de reflexão que nós estamos trazendo hoje para fazer com você, professor do 5º ano, com todos vocês, professores. É um momento onde eu quero marcar com vocês, como nós não temos mais aquela interação no chat, mas que você anote aí no seu caderno de bordo, né, nas suas anotações, como vocês acabaram de conhecer a sequência didática 5, vamos pensar nessas perguntas e conversar um pouquinho sobre elas. Qual é o propósito comunicativo dessa sequência didática?
Qual é o seu propósito didático? Gostaria que vocês, nesse momento, pensassem sobre isso. Nós falamos bastante na transmissão anterior e nesta, mas é o momento de você, professor, pensar sobre isso, né? Nessa proposta da sequência didática 5, eu conto, né? Suas aulas, suas atividades. Então, eu pergunto para vocês, qual é o propósito comunicativo e o propósito didático dessa sequência? Eu vou dar um tempinho para que vocês possam registrar e a gente volta a conversar daqui a pouquinho. Muito bem, professores. Deu tempo de pensar nessas perguntas? Vamos conversar um pouquinho sobre elas? Então, eu trago no próximo slide algumas considerações importantes. É importante destacar com vocês, né, o propósito didático e comunicativo dessa sequência didática. Então, o propósito comunicativo é produzir o livro digital e o propósito didático é ensinar a ler e escrever. Como discutimos na transmissão anterior, cada etapa, né, cada atividade realizada na sequência didática 4, quem conta um conto, serviu como alicerce para o propósito comunicativo, que se concretiza aqui na sequência didática 5, eu conto o conto, que é justamente a produção de um livro digital. Bom, as propostas desenvolvidas na sequência didática 4, né, elas apoiam todo o trabalho de produção textual que está em jogo, né, nessa sequência didática 5. Para manter essa articulação entre os dois propósitos, né, o didático de ensinar a ler e de escrever contos tradicionais, e o comunicativo de produzir esse livro digital, é importante, marco novamente aqui, não pular atividades e nem mudar a ordem, para não interromper o fio condutor que as vinculam entre si, né, em função da progressão dos desafios que são propostos, né, conforme foi apontado, com a finalidade de promover a recuperação da aprendizagem. Além disso, na sequência didática, né, uma atividade, ela é estruturante à outra. E o propósito comunicativo tem esse papel de envolver, né, de mobilizar os estudantes para a realização das atividades. Então, nós vamos dando continuidade à nossa conversa, já entrando no próximo momento da TPC de hoje. E aí, né, até aqui, nós conhecemos as aulas que estruturam a sequência didática 5 e as suas atividades. Agora chegou a hora de colocarmos uma lupa sobre as atividades, né, sobre algumas dessas atividades, e de refletirmos juntos aí sobre como essas atividades elas contribuem para o desenvolvimento das habilidades. Vamos lá, então? Bom, nesse segundo momento, nós iremos conhecer e analisar as atividades de uma das aulas da sequência didática 5. Pensando nas questões apresentadas até aqui, nós escolhemos estudar as atividades da aula 8, que ajudarão você, professor, a desenvolver o trabalho de produção de texto, produção textual e de reescrita com modificação. Ou seja, reescrever um conto tradicional do ponto de vista de um personagem. Então, no próximo slide, a gente começa a conhecer uma atividade, né? Então, considerando o que discutimos até aqui,
e como o contexto de produção ele orienta as decisões que o escritor toma durante o processo de produção de um texto. Então, nós vamos conhecer, né, especificamente a proposta da aula 8 e os encaminhamentos que são previstos nelas. Lembrando que a aula 6, ela também envolve, né, a revisão textual, como eu falei para vocês quando eu apresentei todo o panorama. E os encaminhamentos, né, na aula 6, eles também são tratados aqui. Essa aula, ela será tratada nesse slide e nos próximos 3, tá? Porque são todas as aulas aí, todas as atividades propostas nessa aula 8. Super importante a gente estudar juntos essa aula. Bom, antes da aula, é preciso que você, professor, né, leia e analise os textos dos seus alunos, né, todos os textos que eles produziram nas aulas anteriores, identificando quais são os problemas encontrados. É o momento de leitura desses textos, dessas produções, estudo, né, em relação aos saberes dos seus estudantes, observando os problemas que estão sendo encontrados nesses textos, nessas escritas, relacionados ao quê? Aos aspectos diretamente relacionados à coerência, ao uso dos verbos, pronomes e principalmente, que é o nosso foco, que é a mudança do foco narrativo, se eles estão dando conta, de fato, de escrever com essa mudança, né? Garantindo a coerência necessária. Então, nessa aula, nós vamos analisar juntos 3 pontos das produções dos nossos estudantes. Vamos analisar a abertura de um relato, né, desse momento ali, a abertura dessa reescrita, depois o deslizamento da voz narrativa e depois o fechamento, tá? Então, nós vamos observar começo, depois esse movimento do deslizamento da voz narrativa e depois o fechamento, observando aí, aprendendo a revisar esses aspectos que são específicos desse texto. Nós sugerimos a trajetória de trabalhar o processo de revisão coletiva, né? Nesse primeiro momento, a partir dos problemas da abertura do texto, verificando na produção se a história ela começa apresentando um narrador-personagem. A história narrada ela deve dar pista das intenções do narrador. Quem é esse narrador? Afinal, são características, né, que são distintas do ponto de vista de qual personagem irá narrar. Então, por exemplo, o lobo é o personagem que engana e a Chapeuzinho é a personagem que é enganada. Sendo assim, o lugar que esse personagem ocupa faz toda a diferença, né? Então, quando a gente define qual é o personagem narrador, essas questões precisam ser observadas por você, professor. Se eles conseguiram aí colocar em jogo isso, né? Na abertura aí da narrativa. Bom, recuperar o propósito comunicativo ao longo do processo de revisão é de extrema importância, né? Para melhorar o texto em função ali dos leitores desse livro que eles estão escrevendo. Aqui na comanda nós temos o seguinte: antes de olhar de novo para o seu texto e revisá-lo, vamos observar a maneira como os estudantes do 5º ano começaram seu texto na voz das personagens de um conto tradicional. Então, essa proposta aqui é que eles observem justamente, eu coloquei o print na tela para que vocês observem a abertura dessa narrativa, que os alunos irão analisar. Então, nessa abertura da narrativa, tem questões para discussão coletiva. Então, por exemplo, ao iniciar a leitura do texto, nós sabemos quem é o narrador dessa história, né? Dá para perceber ali, no comecinho desse texto, por quê? Aí aqui, nesse caso, não dá, porque a narração, ela acontece em terceira pessoa, e o narrador parece que já sabe de tudo que vai acontecer na história. Vocês podem depois ler com calma esse trecho e observar essas questões que a gente está discutindo aqui. Depois, poderia também discutir com eles quais as mudanças o autor do texto ele precisaria fazer para iniciar o relato, né, de forma que o leitor saiba quem é esse narrador. Então, por exemplo, ele poderia ter se apresentado de uma maneira mais explícita, ou por meio de elementos que informem aos leitores essas características do personagem, né? Depois pode discutir também com eles, olha, de que forma o autor do texto, ele insere as marcas de um personagem narrador.
Essas marcas, elas foram suficientes para garantir a mudança do foco narrativo nesse trecho que nós estamos analisando? O autor, né, por exemplo, do texto, ele usou pronomes pessoais, eu, me, e verbos conjugados na primeira pessoa do singular, enganei, fui, bati, por exemplo. Sim, mas essas mudanças, elas não garantiram a narração sobre o ponto de vista daquele personagem, né? Pois ele não garantiu, porque ele não contou as coisas. Como que ele não teria como saber? Como, por exemplo, né, o que a mãe da Chapeuzinho falou, onde ela ia, o porquê. Então, é importante aqui observar isso com eles, né? Mostrar esses quadros que vêm do lado, né? Para que eles precisam evitar repetições, né? Quem é esse ela que está ali? Então, enganei ela. Ela quem? Né? Apresentar esse narrador no começo, na abertura, e ajustando isso, né? Algumas marcas da oralidade que nós precisamos substituir. Então, esses apontamentos que vocês irão discutir nessa aula, eles irão subsidiar, né, fortalecer depois a revisão deles no próprio texto. Então, essa proposta é muito importante para observar a abertura, tá? Continuando o trabalho com os estudantes, nesse slide, a gente continua aqui aprendendo a revisar os aspectos específicos do texto, mas aqui nós temos outro aspecto importante, professor, que os estudantes do 5º ano precisam, né? Eles irão analisar do ponto de vista do deslizamento da voz narrativa. Ou seja, né, o que vai acontecer aqui? Os trechos que foram escritos sem explicar como o narrador sabia daquele assunto, ou aqueles que o autor volta a escrever na terceira pessoa, né? Então, é importante que a gente observe aqui esses pontos, esses deslizamentos dos nossos estudantes. Sobre esse segundo aspecto, né, a gente sugere observar a questão do deslizamento, problematizando junto com os estudantes. Quem é o narrador? Como nós podemos caracterizar o personagem para que os leitores o conheçam? O personagem narrador, ele pode contar todos os fatos, ele estava em todos os lugares, em todos os acontecimentos, né? Porque a gente sabe que o narrador onisciente, sim, mas quando a gente define um narrador personagem, ele está em alguns episódios dessa história, ele só pode contar a partir disso, não é mesmo? Então, é importante pensar se o personagem narrador, ele pode contar todos os fatos. Então, se houve algum deslizamento, se o estudante escreveu alguma coisa aqui, que esse personagem escolhido por ele não estava presente, não teria como saber, é importante revisar, a gente marcar isso, né? E o que fazer aí quando um personagem ele não participa de algum fato ocorrido da história? O que a gente pode fazer? Né? Então, a gente precisa pensar junto com eles sobre esses deslizamentos, né? Deslizes aí justamente nas vozes dos personagens. Então, essa proposta aqui, como nós estamos vendo, o José ele consegue iniciar sua narrativa, né? O José é o estudante aí do 5º ano, de maneira muito clara, descrevendo o lobo com diversas características, assumindo ali o ponto de vista, esse ponto de vista que foi garantido. Ele descreve a Chapeuzinho como bem suculenta. Entretanto, quando ele tenta iniciar o diálogo entre o lobo e a menina, logo embaixo, né, ele acaba cometendo um deslize. Por quê? Ele não explica como esse lobo sabe o nome da garotinha. Olha o deslize aí, professores. Né? Então, ao analisar essas produções, vocês vão poder afirmar que os estudantes, né, do 5º ano, eles terão um desafio enorme pela frente. Então, aqui nós temos uma proposta de observar esse deslize para que eles reflitam, pensem sobre as produções deles e que não aconteça um deslizamento, né? Porque se acontecer, pede a coerência, né? Então, aqui está bem marcado isso. Olha lá em amarelinho, a Chapeuzinho vermelho. Como que ele sabe, né, o nome da garotinha? Então, aqui tem aí uma boa conversa com seus estudantes. E eu trago aqui a continuação da aula 8, né, de aprender a revisar aspectos do texto, pensando no fechamento, né, no fechamento desse texto narrativo. Nessa última etapa, né, de revisão coletiva, os estudantes do 5º ano, eles irão problematizar esse desfecho da narrativa, da narração.
e o lugar de onde se narra a história, né? Considerando aí muitos deles que foram deixados aí para explicação para esse final, né? Dependendo de quem conta a história, o desfecho, ele vai apresentar aí com certeza finais diferentes. Então, a decisão da escolha do personagem narrador, ela mobiliza todo esse trabalho, né, de produção. Eu fico super empolgada, porque eu acho que tanto a sequência didática 4 quanto a 5, ela faz todo sentido aí para o trabalho com os nossos estudantes nesse desafio da mudança do foco narrativo, né? E essa revisão do desfecho, ela vai, com certeza, apresentar aí diferentes finais, dependendo de quem é o personagem narrador. Eu trago um exemplo para vocês. Se você escolher o lobo, por exemplo, ou a madrasta da Branca de Neve, né, para eles narrarem aí o texto. O final desse texto não será feliz, não é? Ao contrário do que aconteceria se a gente tivesse escolhido aí a voz da Chapeuzinho ou da Branca de Neve, não é mesmo? Então, dependendo da voz, né, desse narrador, esse desfecho ele será, precisa ser coerente com o que cada personagem vivenciou, né, o que aconteceu com cada personagem. Então, nessa atividade, é importante discutir com os nossos estudantes a partir de algumas questões. Então, por exemplo, como o lobo consegue narrar a história mesmo estando morto? Olha isso. Bom, ele narra, será, a história a partir de uma outra dimensão? Então, a gente precisa pensar sobre isso. Você consegue pensar aí em alguma sugestão de revisão a ser feita pela autora do texto? Qual seria? E aí pensar junto. Bom, aqui nessa questão que ela vai mobilizar a sua discussão dessa aula sobre o fechamento, a resposta ela é pessoal, né? Mas a gente espera que os nossos estudantes, né, eles percebam que a autora ela teria que explicar melhor como o lobo mau ele continua narrando a história mesmo dormindo. Como ele poderia saber que o caçador o encontrou? Como que ele pode saber que o caçador abriu a sua barriga? Que salvou as duas e ainda encheu a barriga dele de pedra, não é mesmo? Bom, o objetivo dessa última etapa da revisão é problematizar o lugar de onde se narra a história, né? Porque como eu vou fechar essa história depende de tudo isso. Considerando aí que muitos estudantes, eles deixam essa explicação para a parte do final. Então, vamos ter um olhar atento para o final das narrativas dos nossos estudantes. Dependendo de quem conta a história, os possíveis finais são completamente diferentes, como eu já marquei aqui. Se é narrada pela Chapeuzinho, seu final vai ser gratificante. Afinal, ela e a avó são salvas pelo caçador, não é mesmo? Mas se for pelo lobo, que fracassa, né, ele fracassa nos planos dele, na história, né, tradicional. Ele é morto pelo caçador. E aí, como será esse final? Então, é importante a gente aprender a olhar para o começo da narrativa, para os deslizamentos e também para os aspectos específicos aí do fechamento do texto narrativo. Temos bastante trabalho pela frente, mas que vale muito a pena. Bom, continuando, na aula 4, né, então, após essas 3 etapas da revisão sobre a focalização, né, porque é uma revisão com focalização, que serão realizadas ali coletivamente, vocês irão desenvolver os textos, né, com os estudantes, e aí será a hora deles colocarem a mão na massa, relerem o texto que produziram, melhorar em função do que foi estudado, assumindo esse papel de leitor e escritor do seu texto. Então, nessa etapa, os estudantes podem aprender como revisar seu texto, os aspectos que irão ajustar e também terão a oportunidade de se colocar no lugar de leitor e pensarem nas alterações que melhor atenda esse contexto de produção. Bom, considerando esses desafios que estão em jogo e o que os estudantes do 5º ano eles podem aprender nas situações de revisão de texto, nós podemos observar no próximo slide o que a revisão possibilita
né, na aprendizagem dos nossos estudantes. Então, a revisão, ela possibilita que os estudantes olhem para o texto como objeto sobre o qual é possível pensar, olhem para o texto como objeto sobre o qual é possível observar, né, se deslocar ali em relação à posição que é enunciativa, e passem de escritores a leitores, e de leitores a escritores, e com essa experiência retornem ali, né, a posição de escritor. Então, ler e escrever, esse movimento o tempo todo, observando o que nós estamos discutindo, tanto na aula 6, que trata da revisão, quanto também nesses aspectos tão importantes, né, da aula, que a aula 8 contribui. E também que desenvolva a capacidade de transitar entre essas duas posições, que é a condição para se escrever bem. Então, dessa forma, fica evidente, né, a complexidade que está em jogo nas situações de revisão de texto e o quanto os estudantes são desafiados nesses momentos. O lugar da revisão no desenvolvimento das capacidades enquanto escritores tem um papel muito importante, né? E o aluno, ele é considerado um autor de textos, né? Dos seus textos, com capacidade para desenvolver progressivamente o planejamento, o controle, a avaliação, né? Ampliando cada vez mais sua capacidade de adequar o texto que está produzindo ao contexto de produção, por meio da revisão feita por ele próprio e pela troca de experiências com seus pares e com outras atividades que vocês, professores, podem propor. Bom, sistematizando, né, brevemente com vocês, então, para finalizar essa conversa, é importante deixar claro que durante o desenvolvimento da sequência didática, fica evidente que os estudantes, eles assumam o papel de escritores de verdade, né? E são desafiados como tal em todas as aulas. Então, os processos de revisão, eles ensinam aos estudantes formas de adentrar o texto produzido, a fim de pensar sobre seu contexto de produção e fazer reflexões cada vez mais apuradas sobre a língua, incorporando o procedimento de releitura, que é tão importante no processo de produção de texto. A revisão, de fato, é uma ótima oportunidade, né, do estudante refletir sobre a linguagem, sobre o sistema de escrita. Nem sempre essas reflexões resultam em mudanças, né, afetivas no texto, mas é possível afirmar que a participação reiterada nesses processos de revisão, ele ensina aos estudantes formas de adentrar o texto produzido, a fim de pensar sobre seu contexto de produção e fazer reflexões cada vez mais apuradas sobre a língua. Nesse sentido, a atividade e habilidade, né, eu trago para vocês aqui, observem no slide, que todas as aulas estão garantindo aí o desenvolvimento dessa habilidade, que é planejar e produzir com certa autonomia contos, fábulas, lendas, entre outros textos do campo artístico literário, mantendo os elementos próprios das narrativas ficcionais, o narrador, o personagem, o enredo, o tempo, espaço e ambiente, né? Então, para o desenvolvimento da sequência didática 5, foram contempladas algumas habilidades essenciais do currículo paulista, que estão elencadas lá no quadro que antecede, né, a sequência didática, na página 95, viu, do material do professor. E nós pegamos aqui essa habilidade, né, que é desenvolvida em todas as aulas, e é importante destacar que ela não se desenvolve, né, eu sempre trago isso, em apenas uma aula. Olha só quantas aulas nós estamos desenvolvendo um trabalho focado nessa habilidade, não é? Então, a gente traz aqui, ela tem ali o objeto de conhecimento dela é escrita, compartilhada e autônoma, e é importante, né, conhecer toda a sequência e observar esse quadro de habilidade. Bom, nós finalizamos esse segundo momento da nossa agenda, já nos encaminhando aí para o terceiro momento, que é o momento, né, do desdobramento dessa TPC aí na escola de vocês. Vamos lá? As orientações para esse momento, quero marcar aqui, que são estas três. A proposta para o trabalho na TPC de desdobramento é 1. Estudo da sequência didática 5. 2. O planejamento dos encaminhamentos das aulas analisadas nessa formação, considerando os saberes da sua turma. E 3. De olho na agenda de trabalho do professor nesse primeiro bimestre.
É importante que vocês compreendam que o desdobramento, ele tem duração de 45 minutos, né, presencialmente na escola, de acordo com o gerenciamento dessa frente, pelo seu professor coordenador. Você e seus colegas terão a oportunidade de aprofundar algumas questões, né, que nós tratamos aqui. Então, dessa forma, eu organizei alguns aspectos fundamentais para a gente considerar durante a sequência didática 5 e o planejamento do seu trabalho, né, do seu trabalho com a sua turma. Então, aqui a proposta 1, né, vocês podem ir tomando nota, se quiser, desses tópicos, né, então eu vou explicar para vocês. Você pode desenvolver esse desdobramento com seus pares, seria muito bom para vocês, para a escola e para os estudantes, consequentemente, individualmente ou com o apoio do seu professor coordenador, dentro do horário e do espaço que é organizado pelo seu coordenador, né, que gerencia essa organização na escola, para potencializar o desdobramento dessa pauta. Então, primeiro, vocês podem estudar a sequência didática 5, né, então, ao se reunirem, vocês irão retomar, ler, reler as aulas que foram tratadas aqui. Vocês já entenderam que momento que ela será realizada, em que momento ela será realizada, né? Porque trouxe aqui o panorama para vocês, nos primeiros slides, então vocês já sabem como será trabalhada essa sequência. Depois, vocês, no passo 2, irão planejar os encaminhamentos da aula, analisada nessa formação, considerando os saberes da turma, né? Então, nós temos aí os resultados das APs, né, do primeiro bimestre, o acompanhamento de vocês, o conselho de classe, né, que vocês realizaram nas escolas. Então, vocês estão trabalhando nesse primeiro bimestre com a sua turma de 5º ano e conhece o cotidiano da sua sala de aula, a peculiaridade de cada um. Então, levar em consideração esses resultados, né, todos esses saberes da turma, é fundamental para que vocês façam, de fato, um planejamento, né, desse trabalho. Essa articulação com o currículo, né, com as aulas que nós estamos discutindo aqui, faz todo o sentido pedagógico quando vocês, de fato, relacionam essas aulas com os saberes da sua turma, né? Então, integrar a avaliação ao cotidiano, didático da sala de aula. E, por fim, né, como nós dissemos, nós falamos anteriormente, para nós e para toda a equipe desse programa de recuperação e aprofundamento, o objetivo central é criar condições para recuperar e aprofundar aprendizagens. Então, é fundamental que a gente apoie, incentive ações, né, e medidas que visem apoiar os estudantes nesse momento. Então, nós sabemos, professores, que vocês não estão desenvolvendo as sequências anteriores, que vocês estão desenvolvendo as sequências anteriores ainda, nós não estamos nessa, né? Mas aqui nós vamos sempre trabalhando com uma sequência que ainda não começou, a fim de possibilitar uma primeira aproximação para esse planejamento, para os encaminhamentos, para os seus ajustes, né, para as suas possíveis intervenções, relacionando com os saberes da sua turma e a realidade da sua escola. Mas fazer um momento de lançamento, por exemplo, do livro na escola, de leitura para outras turmas, você precisa pensar já. Então, a gente começa aqui já a pensar como que você vai fazer esse livro, como que vai ser feito, então, todo esse planejamento, esse livro vai ser impresso, digital, ele já começa aqui nesse desdobramento. São ideias boas, né, que vocês já podem começar a pensar e ir tomando aí as decisões. Então, aqui eu sugiro que você já inicie o desdobramento dessa TPC, planejando as suas leituras em voz alta, já pode ir colocando no seu dia a dia, né, repertoriando seus estudantes aí com rodas de leitores, indicações literárias, a partir dos contos de fadas. Isso vai potencializar o seu trabalho quando você chegar, né, nessa sequência didática. O que vocês acham? Uma boa, né? E nós sugerimos aqui que os estudantes possam consultar outros contos tradicionais dos livros do acervo da escola. Então, disponibilize, coloque isso no cotidiano das suas aulas, nesse segundo bimestre, né, que nós estamos iniciando. E então, são esses 3 encaminhamentos, tá? Então, de olho na sua agenda de trabalho do primeiro bimestre, até onde você chegou com a sua turma, e para você já ir pensando no seu trabalho para a continuidade da recuperação das aprendizagens. Eu vou encerrando por aqui, encerrando de fato e de vez. Então, eu vou encerrar aqui o compartilhamento. Eu vou encerrando com vocês.
né? Eu estou terminando o volume 1 do Aprender Sempre com vocês, já há mais de um ano nessa frente de trabalho, e eu vou me despedir de todos os professores, me emociono, porque eu vou agora estar em outras frentes de trabalho, não vou mais continuar com vocês, mas fica aqui todo o meu carinho e meu respeito aos professores dos quintos anos, e muito obrigada por tudo, um excelente ATPC, um excelente trabalho. Até mais, tchau!